A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro das Crônicas e hoje vamos meditar no capítulo 35, versículos 1 ao versículo 3, que nos diz assim: Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro pascual no 14º dia do mês primeiro. E Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos vossos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao povo de Israel. Queridos, chegamos ao capítulo 35 do segundo livro das Crônicas dos Reis de Judá, e aqui nós vemos que toda a ação de Josias para regressar o seu reino para a vontade do Senhor termina com esta ação. Que ação é esta que nós vemos Josias fazendo aqui no capítulo 35? O texto diz que então Josias celebra a Páscoa ao Senhor. O que é a celebração da Páscoa para o povo de Israel? Quando nós vemos o Senhor dando ordem a Moisés que cada família de Israel iria pegar um cordeiro e esse cordeiro seria consumido naquele mesmo dia. Se a família fosse pequena, chamaria a família vizinha, mas não poderia sobrar nada daquele cordeiro, pois após aquela refeição eles seriam tirados do Egito. Então, assim, o Senhor institui a Páscoa como uma celebração que uma vez ao ano o povo de Israel iria imolar um cordeiro para que lembrassem que um dia o Senhor os tirou da terra do Egito. Então seus filhos iriam perguntar: por que é que nós celebramos a Páscoa? Por que é que fazemos isto? Então eles iriam dizer aos seus filhos que um dia eles eram escravos na terra do Egito e o Senhor os tirou da escravidão. Então a Páscoa, ela era um marco na história do povo de Israel e uma lembrança de que aquilo que eles alcançaram, aquela libertação da escravidão, foi uma ação divina para com as suas vidas. E isto deveria ser celebrado, isso deveria ser repassado para os seus filhos. Então, esta era uma ordenança, uma ordem divina para os filhos de Israel. Quando nós olhamos para Josias celebrando a Páscoa, nós vamos ver que eles estão agora, além de se preocuparem com o retorno para a presença de Deus, eles estão buscando fazer aquilo que agrada ao Senhor. Ou seja, estão retornando para a palavra de Deus. Se fôssemos continuar esta leitura neste capítulo, nós vamos ver que, além das orientações que Josias passa aos sacerdotes e levitas, ele vai concluir o versículo 6 dizendo assim: olha, imolai a Páscoa e santificai-vos e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme, olha só, a palavra do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. Então, nós vemos aqui um registro que
eles estavam além das suas ações que intentavam se voltar para a presença do Senhor, eles sabiam que o caminho para voltar para a presença de Deus é a sua palavra. Ou seja, não adianta nós termos intenções, desejos de voltar para a presença de Deus, de voltar para a presença do Senhor, de reconciliarmos a nossa vida espiritual com o Senhor, mas fazermos isso segundo a nossa vontade, segundo a maneira que nós achamos que é certo, mas o correto e a forma adequada de nós chegarmos à presença do Senhor é por meio da sua palavra. E para a nação de Israel, a palavra do Senhor dizia: uma vez ao ano vocês vão celebrar a Páscoa para se lembrarem de que eu os tirei da terra do Egito, da escravidão que vocês viviam. Então, o Senhor, Ele estabelece, e quando nós fazemos conforme a sua vontade, conforme a sua palavra, nós estamos regressando para a sua vontade. Ei, eu não sei o quanto você valoriza, o quanto você ama, o quanto você aceita a palavra do Senhor, ou se você serve a Deus à sua própria maneira, ao seu próprio bel prazer. Mas eu quero lhe dizer, o caminho para agradar o Senhor está na sua palavra, porque a palavra do Senhor, ela é a bússola que nos orienta para que nós possamos viver de maneira agradável diante do Senhor. É a palavra do Senhor que nos conduz para a presença do Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, Jesus é o caminho que nos conduz para a comunhão com o Senhor, e Jesus está revelado para nós na sua palavra. Amém? Deus abençoe você. Obrigado pela sua companhia. Continue nos acompanhando e eu lhe aguardo em nossa próxima reflexão. Até lá!